Fluxo de ar. Fluxo de ar. É muito importante que você entenda como funciona o fluxo de ar e por que isso é importante para você como usuário de PC, seja ele qual for. Ter um bom fluxo de ar não apenas torna o seu PC mais silencioso, mas também o torna menos empoeirado, mais frio e, na verdade, oferece mais desempenho. Mas é mais complicado do que você pensa por causa dos diferentes layouts de gabinete, diferentes ventoinhas e diferentes opções de resfriamento. Porque você pode comprar o gabinete errado com o cooler errado, o que é realmente ruim para o fluxo de ar e não vai funcionar. Você sabia que certos coolers preferem certos gabinetes, certos fluxos de ar? Neste vídeo quero explicar tudo o que você precisa saber sobre fluxo de ar e como otimizá-lo mesmo sem gastar um único dólar. Vamos! Agora, antes de começarmos a discutir os layouts do gabinete, vamos voltar alguns passos para entender como os ventiladores funcionam em termos de fluxo de ar. Como você pode aumentar o fluxo de ar? Como você pode gerar pressão de ar positiva, negativa e neutra? Bem, aqui estão algumas opções. Número 1. Como você aumenta o fluxo de ar? Existem algumas opções de como você pode fazer isso. Como você pode ver, existem alguns designs e tamanhos diferentes de ventiladores. Todos eles são formados de maneira diferente, mas como saber qual deles realmente proporciona mais fluxo de ar? Quais são algumas das estatísticas e você conhece o fluxo de ar, a pressão do ar, o que isso significa? Uma das coisas principais e mais simples que as pessoas muitas vezes esquecem é que quanto maior o tamanho do ventilador, maior o fluxo de ar. Basicamente, quanto maiores forem suas mãos, mais areia você poderá retirar ao construir sua torre de areia na praia. Então este ventilador aqui e este ventilador aqui, quando você faz esses ventiladores funcionarem na mesma velocidade, o ventilador maior irá deslocar mais fluxo de ar. Mas o interessante é que se você quiser fazer com que esses dois ventiladores desloquem a mesma quantidade de ar, o benefício do ventilador maior terá que funcionar mais devagar, o que significa mais silencioso, então fará menos barulho. Portanto, ter um ventilador maior é realmente bom se você puder encaixá-lo no gabinete, porque ele girará mais devagar e deslocará a mesma quantidade de ar. O número 2 é a velocidade do ventilador. Quanto maior a velocidade do ventilador, mais ar ele passa. Por exemplo, se você tiver ventiladores do mesmo tamanho, o preto e o marrom aqui, então aquele que tiver maior velocidade obviamente irá deslocar mais ar. Não necessariamente sempre iguais porque as pás e o design do ventilador também causam um grande impacto, mas geralmente velocidades mais rápidas proporcionam melhor fluxo de ar. Mas há também uma terceira coisa que nos foi apresentada recentemente, a profundidade do ventilador. Agora, ter um ventilador mais profundo também deslocará mais ar em comparação com um ventilador do mesmo tamanho. Então, a ventoinha marrom aqui e o tamanho normal do seu PC é de 25 mm, então você tem uma ventoinha normal com 25 mm de espessura, mas agora temos outros designs de fabricantes diferentes, um deles sendo o Fentix. Este é um ventilador Fentix T30 que tem 30 mm de espessura, o que significa que quanto mais grosso o ventilador fica maior, você conhece basicamente mãos mais profundas e pode coletar mais ar através do PC, criando maior fluxo de ar. Agora que você sabe como os ventiladores afetam o fluxo de ar, a outra coisa muito importante que muitas pessoas que tenho visto online cometem erros é a orientação do ventilador. Já vi pessoas criando PCS criadores dizendo que isso é o que você deveria fazer e instalando os ventiladores da maneira completamente errada, o que significa que o sistema está basicamente com gargalo ou com fluxo de ar obstruído. Como você sabe de que maneira o ventilador realmente funciona? Há uma frente e uma parte traseira do ventilador, o ar entra pela frente do ventilador e pela parte de trás do ventilador, como um exaustor, sai pela parte traseira. Normalmente a frente é transparente e a parte traseira tem todos os adesivos e esses pequenos colchetes na parte de trás. Como você pode ver, todos os ventiladores têm uma parte traseira bastante óbvia. Se isso ainda não estiver claro o suficiente, cada ventilador deve ter uma pequena orientação que mostre o fluxo de ar. Como você pode ver, há uma pequena seta aqui que indicará que o ventilador está se movendo nessa direção e o fluxo de ar está apontando para fora, então daqui você obtém o fluxo de ar que sai de lá. Interessante, Fantex não faz isso, você vê que Fantex não tem os marcadores de fluxo de ar ativados. Mas, novamente, isso fica um pouco mais complicado porque agora temos ventiladores de lâmina reversa.
Na verdade, você me viu usar alguns deles naquele PC atrás de mim e quando usamos os ventiladores Li, você pode obter ventiladores que basicamente têm as pás do ventilador instaladas na direção oposta, onde a frente do ventilador é na verdade o escapamento apenas para estética razões. Então, em vez de ver a parte de trás do ventilador assim, você pode ver a parte de trás do ventilador aqui. Então quando você tem a entrada lateral, por exemplo, ali, você não vê a parte de trás do ventilador, mas você realmente vê a frente do ventilador. Portanto, tenha em mente que se você tiver ventiladores de lâmina reversa, isso pode ser um pouco mais confuso. Portanto, certifique-se de saber em que direção está o fluxo de ar do ventilador. Então, aqui estão alguns dos itens mais populares que as pessoas estão comprando ou na Newegg e alguns dos lançamentos mais recentes também nessa seção. Enquanto eu estava navegando, dois itens chamaram minha atenção. Número 1, MSI Supreme Expert RTX 4080 Super. Agora, esta é uma GPU de design bonito e posso ver que já existe um acordo que torna esta GPU mais barata na Newegg do que em qualquer outro lugar. Vale a pena conferir. E em segundo lugar, o Samsung 990 EVO que testei e era um drive absolutamente incrível, e agora posso encontrá-lo lá por um preço muito bom também. E só foi relançado recentemente. E agora um novo produto em promoção, é uma ótima seção para conferir. Número 2, iPC Builder. Bem, como isso funciona? Bem, se você deseja construir um PC, mas não sabe exatamente por onde começar, talvez queira começar com uma CPU, você sabe que deseja usar o 14700K, experimente o iPC Builder e deixe aí a lhe dar algumas opções ou algumas das outras opções que as pessoas estão criando para que você tenha um ótimo lugar para começar ou apenas concluir. Configure-o você mesmo. Número 3, Newegg atualizado. É uma ótima maneira de economizar dinheiro ao procurar peças de PC, acessórios ou produtos Apple ou qualquer outra coisa. Lá você pode encontrar produtos com uma oferta que não é nova, mas com uma garantia atualizada de 90 dias. Reembolso ou substituição que você escolher. Por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção foram os fones de ouvido Sony 1000XM4, fones de ouvido de altíssima qualidade, mas com um preço muito bom. Agora fique à vontade para navegar nessa seção e descobrir algumas das ofertas que lhe interessam. Talvez use GPU-S. Confira no Newegg e todas as suas ofertas na descrição abaixo, bem como nos comentários fixados. Deixarei tudo o que falei nesta seção também nos comentários fixados para que seja um pouco mais fácil de encontrar. Obrigado Newegg por patrocinar esta parte do vídeo. Agora, de volta à construção deste PC. Agora que você sabe como funcionam os ventiladores, precisamos falar sobre pressão de ar positiva, negativa e neutra dentro do gabinete. Por que isso é tão importante e o que realmente significa? Então, vamos pegar um gabinete de PC como esse, que tem um layout de PC bastante padrão. A frente do gabinete do PC, parte superior e parte traseira. Tenha em mente que existem diferentes gabinetes de PC que possuem um layout de chaminé, o que significa de cima para baixo e assim por diante. Mas uma pressão de ar positiva dentro do gabinete do PC ocorre quando colocamos mais ar dentro do gabinete do que sai dele. Por exemplo, se você tem 3 ventoinhas para dentro do gabinete do PC, mas apenas uma para fora, então você tem uma pressão de ar positiva dentro do gabinete, o que significa que estamos empurrando mais ar para dentro do que realmente estamos empurrando para fora do portão. Uma pressão de ar negativa significa que estamos retirando mais ar do gabinete do que de fora do gabinete. Portanto, a pressão do ar dentro do gabinete é menor que a pressão do ar fora do gabinete. Um exemplo de fazer isso é quando você tem mais exaustores do que ventiladores de admissão. Digamos que você tenha uma entrada frontal, mas 3 exaustores, o que significa que temos uma pressão de ar negativa dentro do gabinete. E então o último é uma pressão de ar neutra, o que significa que tanto quanto entra está saindo. Agora, existem poucos benefícios e desvantagens de cada um desses layouts e certos gabinetes de PC podem favorecer um em detrimento do outro. Então, como você sabe qual deve escolher? Bem, há um layout que geralmente é melhor que o resto. Neutro é sempre bom porque conforme você coloca mais para dentro do que para fora, você muda e troca o ar dentro do gabinete, o que é o melhor. O melhor resfriamento dentro de um gabinete de PC é quando o ar é trocado o mais rápido possível. Isso é muito simples de lembrar. Não é a quantidade de ar que entra ou sai, mas a rapidez com que o ar dentro do gabinete é trocado. Então, se for neutro, digamos que 2 ventiladores entram, 2 ventiladores saem e você tem uma pressão de ar neutra. Mas nem sempre é necessariamente assim. Por exemplo,
Se você tem uma malha e um filtro na frente e nada na parte traseira como exaustão, então uma ventoinha frontal funcionando exatamente na mesma velocidade que a exaustão traseira não terá uma pressão de ar neutra dentro do caso porque é mais difícil puxar o ar pela malha e pela frente do que apenas empurrá-lo por trás quando não há obstáculos no caminho. A ciência positiva sobre a pressão positiva do ar dentro do gabinete é que haverá menos poeira no sistema. E eu pessoalmente acho que a pressão positiva do ar dentro do gabinete do PC é uma das melhores opções que você pode ter. E por que você deve sempre se esforçar para ter um pouco de pressão de ar positiva dentro do gabinete do seu PC? Aqui está o porquê. Quando o gabinete do seu PC tem uma pressão de ar positiva dentro, imagine que há ar querendo sair do gabinete do PC. Então, ele encontrará maneiras de sair do gabinete do PC. Ele vai usar todos os pequenos orifícios e fendas para sair, o que significa que há menos poeira dentro do gabinete. Todo o ar que você empurra para dentro do gabinete geralmente passa por um filtro. Então, se estiver na parte inferior, você tem um filtro de ar na parte inferior, como temos aqui. O que significa que a poeira fica presa ali. E se você tiver uma entrada pela frente do filtro de poeira, a poeira fica presa lá e você empurra ar limpo para dentro. E agora a pressão positiva do ar empurra-o para onde quer que você encontre um caminho. Quer você tenha escapamento na parte traseira ou na parte superior. E a pressão negativa do ar vai sair. Outra dica aqui é que eu pessoalmente tiraria o filtro se você estiver exausto por cima. Existem alguns casos que possuem um filtro na parte superior. Eu o tiraria para que você pudesse exaurir o ar o mais facilmente possível. Por que você teria um filtro de ar limpo saindo que fica preso no filtro de poeira ali? Não faz sentido. Coloque filtro de poeira apenas na frente dos ventiladores de admissão. Agora, se você tem pressão de ar negativa dentro do gabinete, às vezes você precisa disso. E certos casos funcionam melhor com um caso de pressão de ar negativa. Mas há uma grande desvantagem que é mais poeira dentro do gabinete. E quanto mais poeira você tiver dentro do gabinete, pior será o desempenho de resfriamento, porque a poeira começa a se acumular entre os dissipadores de calor da sua GPU, na sua CPU, em todos os lugares. E aí o seu PC não esfria mais porque ele começa a atuar como um isolamento ali dentro. É por isso que você deseja o mínimo possível de poeira dentro do gabinete. Mas por que a poeira dentro do gabinete do PC se for um gabinete com pressão de ar negativa? Por exemplo, digamos que temos apenas um ventilador de admissão que fornece pressão de ar. Mas então 3 aqui em cima são retirados da caixa. O que significa que lá dentro fica um pouco vazio, mas a pressão do ar é menor. Então começa a ter um efeito de aspiração. O que significa que ele começa a sugar ar de outros lugares sempre que possível. Então o ar entrará por trás, pelas laterais, por baixo desta parte aqui onde não há filtros de poeira. Todos os outros pedacinhos, o que significa que o ar e a poeira serão sugados para dentro do gabinete. E não vai sair, só vai ficar preso lá dentro. E não vai ficar preso no filtro de ar frontal onde deveria estar, mas apenas entra por todos os lados e meio que fica no seu sistema. Agora que você sabe como funcionam os ventiladores e a pressão do ar, vamos dar um passo adiante. Há algumas outras coisas sobre o fluxo de ar que você precisa saber. Agora, um layout convencional de gabinete de PC é que o ar entra pela frente e depois sai pelo gabinete do PC e depois sai pela parte traseira e superior. À medida que sai de cima, é a maneira natural como o calor funciona. Você sabe, se você aquecer algo, o calor aumenta, então estamos apenas empurrando para fora de cima. O ar frio entra por baixo e depois sobe assim. Esse é um fluxo de ar muito simples e bom para se ter dentro de um gabinete de PC. Antes que realmente apague. Portanto, o melhor fluxo de ar é ter o menor número possível de voltas no fluxo de ar. E um bom exemplo disso são os carros de F1. Dê uma olhada nesses carros. Todos esses engenheiros estão se esforçando para ter o fluxo de ar mais suave, com pequenas curvas e pequenos cantos. Não há cantos, você não pode ver cantos de 90 graus, nem cantos de 45 graus. Tudo é construído para que o fluxo de ar passe através ou sob o carro para ter o fluxo de ar ideal possível. Agora, os novos fabricantes de gabinetes de PC viraram isso de cabeça para baixo e isso não é tão simples quanto você realmente pensa, porque as pessoas gostam da estética, mas isso não é necessariamente bom para o fluxo de ar. Deixe-me mostrar o que quero dizer. A propósito, neste caso aqui, geralmente há um bom fluxo de ar aqui também.
ter fãs na frente, correndo e saindo de cima e um pouco atrás. Essa é uma das razões pelas quais não coloquei uma ventoinha lá atrás, porque queria ter pressão de ar positiva dentro do gabinete. Se eu tivesse adicionado outra ventoinha na parte traseira, teria mais exaustão do que a entrada, o que significa que vou começar a absorver poeira pelas laterais e não é tão ideal. Então, às vezes, não instalar ventiladores é realmente melhor. Então agora cada vez mais você vê gabinetes de PC com design de aquário, o que significa que você tem vidro na frente do PC, na lateral e às vezes até na parte traseira. Mesmo no topo. Portanto, é uma visão muito boa do gabinete do PC. É realmente muito, muito bom. E eu gosto dos benefícios de design disso, mas há algumas desvantagens, que são o fluxo de ar. Mesmo quando você tem ventiladores na parte superior, não é particularmente bom para o fluxo de ar porque tem um fluxo de ar com layout de chaminé. Portanto, o ar entra por baixo e sai por cima não é o ideal porque você tem uma placa gráfica grande e gorda no caminho. Seu ar vai atingir a placa gráfica. Você vai fazer todo tipo de coisa antes que ele encontre o caminho de volta ou passe e então chegue ao topo e então saia. Depois a outra opção é a ingestão pela lateral e por baixo. Então temos ar entrando pela lateral, entrando pela frente aqui e depois sendo empurrado para fora por baixo. E então há todo tipo de turbulência, como isso vai acontecer e às vezes sai do topo. Mas neste caso, não saindo de cima porque temos um copo em cima. E existem algumas outras opções por aí que fazem isso. Então o ar está lutando para encontrar a saída e finalmente tem que encontrar a saída por lá. Outra coisa é que esse ar aqui tem que virar. Você vê muitos desses novos gabinetes que têm entrada de ar na lateral do gabinete do PC, vai ter que virar. E se você se lembra, o ar não gosta de girar. Não é tão fácil para o ar simplesmente girar. O que vai acontecer é que o ar vai voar na frente do gabinete do PC e vai bater lá e depois girar assim até encontrar o caminho para sair de lá. Por que isso é ruim? Isso afetará o desempenho do cooler da CPU. Não tenho certeza se você sabia disso. Mas o melhor desempenho para o cooler do seu processador é quando você tem um fluxo de ar que fornece ar para a torre resfriada a ar do processador. Que é na maioria das vezes a ingestão de lado para trás, de frente para trás e saindo de cima. Esse é o melhor layout para o fluxo de ar da torre da CPU. Se você tem um gabinete como esse e um refrigerador de ar, mesmo que tenha uma pressão de ar positiva, digamos que todas essas ventoinhas sejam entradas. Você tem 6 ventiladores entrando e um saindo. Você ainda terá dificuldade para tirar o calor porque a torre está esquentando. Porque não há um bom fluxo de ar na torre. Agora, com refrigeradores líquidos e iOS, isso não é grande coisa. Mas independentemente disso ainda não é tão bom quanto ter o layout conservador dentro do gabinete do PC. Porque o seu fluxo de ar passa por lá. Então, quando você decidir comprar um gabinete que tenha entrada lateral e não frontal, eu recomendo fortemente que você não use o refrigerador de ar. Ou se você estiver comprando um refrigerador de ar, não compre um gabinete que tenha entrada lateral e não frontal. Ou uma peça que não possui entrada frontal devido ao ótimo desempenho do cooler do processador. Agora existem algumas isenções. Por exemplo, alguns dos sockets Threadripper possuem o layout do refrigerador de ar. Na verdade, layout da chaminé. Então, de baixo para cima. E, nesse caso, você ainda pode querer muita ingestão por baixo ou pela frente. Porque provavelmente a melhor maneira de fornecer ar, mesmo em um refrigerador de ar com chaminé, é pela frente, empurrando para baixo para sair. Porque se você empurrar de baixo para cima, terá uma GPU no caminho. Então tudo o que você vai fazer é aquecer a GPU lá em cima e então o ar quente da GPU irá para o topo. Nesse caso, a melhor maneira de ter um fluxo de ar para isso é se você tiver um fluxo de ar invertido. Então imagine virar o gabinete do PC de cabeça para baixo, onde teríamos a entrada por baixo e, em seguida, empurrar para cima em direção à GPU e, eventualmente, sair por baixo. Agora você conhece os designs de gabinetes de PC e como isso afeta o fluxo de ar. Você pode ajustar facilmente a pressão do ar dentro do gabinete do PC sem gastar um centavo em ventoinhas extras. Aqui está uma coisa simples que é o ajuste da curva do ventilador. Você pode ajustar facilmente a pressão do ar apenas ajustando os ventiladores. Ou desligando os exaustores e aumentando os ventiladores de admissão ou vice-versa, dependendo do resultado que você deseja obter. Na verdade, tem um vídeo sobre isso no canal onde estou fazendo um tutorial de ajuste da curva do ventilador, se você quiser dar uma olhada. Onde estou explicando como você pode obter o melhor desempenho e o desempenho mais silencioso que existe. E há algumas outras pequenas dicas que você pode querer saber ao ter fãs, porque muitas vezes você vê esses fãs sendo encadeados.
Por exemplo, esses três geralmente o que Li e alguns dos outros fabricantes fazem é encadeá-los todos juntos, e então você tem apenas um conector de ventoinha que pode ser conectado em algum lugar que não é realmente bom para ruído. Porque você obtém um ruído muito mais alto quando todas essas ventoinhas funcionam na mesma velocidade. Explicarei isso naquele vídeo e me aprofundarei mais nisso, então recomendo fortemente que você dê uma olhada. Existe uma maneira de realmente testar o fluxo de ar e como ele funciona. Agora eu recomendo fortemente conferir alguns dos livros do Sr. Vídeos de Matt Lee porque lá ele faz testes de fluxo de ar com esse tipo de máquina de fumaça mágica secreta. Onde você pode ver como o fluxo de ar realmente funciona em diferentes casos. Isso não mostra necessariamente se esta é uma pressão de ar positiva ou negativa. Como você pode fazer isso é como os 2 centavos de G realmente apareceram em alguns dos vídeos onde você tem uma pequena espécie de bastão de incenso que você simplesmente acende e depois move ao redor do gabinete do PC e você pode ver se sua fumaça está sendo sugada. O caso e para onde vai. Ou sai, para onde sai, se explode ou entra. Você pode testar o fluxo de ar do gabinete dessa forma. Uma coisa muito importante que gostaria de mencionar é a vaporização. Agora eu fiz alguma manutenção em PCs que estavam vaporizando dentro da sala, e isso não é muito bom para o PC porque o vaporizador é na verdade uma substância fumegante muito pegajosa, e quando você está vaporizando lá o PC vai absorvê-lo e você basicamente criará outra camada de instalação em todos os componentes internos do PC. É apenas aquela pequena camada pegajosa em todos os componentes que apenas faz o seu PC funcionar mais quente e com menos desempenho. Portanto, se você puder e se preocupa com a saúde do seu PC, não vape dentro da mesma sala em que está usando o PC. O mesmo vale para laptops e dispositivos Mac. Para saber mais sobre o fluxo de ar, a primeira coisa a fazer é realmente pensar se você vai usar refrigeração a ar ou refrigeração líquida, porque certos gabinetes têm um fluxo de ar otimizado para isso. Ajuste o fluxo de ar de acordo com o tamanho, velocidade ou profundidade do ventilador e certifique-se de obter pressão de ar positiva dentro do gabinete, porque isso é o melhor. E criadores que querem um PC silencioso mas com bom desempenho, confiram o vídeo sobre o ajuste da curva da ventoinha na descrição abaixo, vou deixar aí embaixo. Ok, obrigado pessoal por assistirem, se vocês quiserem entrar em contato comigo, deixarei o Minect na descrição abaixo. Responderei a todas as mensagens através do Minect e se vocês quiserem construir para si o melhor PC criador de futebol bancário, então este guia de construção é totalmente gratuito na descrição abaixo. Se você gostou de alguma dessas compilações para PC que tenho aqui, todas têm motivos para os criadores terem determinados orçamentos ou determinadas categorias, então deixarei essas compilações na descrição abaixo também. Obrigado pessoal por assistir e até a próxima, tchau!